Capítulo 5, verso 7. Nós vamos falar sobre um dos itens da bem-aventurança. Aleluia. Um dos itens da bem-aventurança. Glória a Deus. Eu acho que Deus está dando sinais de riqueza. Se já achamos um anel na igreja, agora achamos trem de brinco aqui. Olha aí, hein? Deus vai enviar ouro para ressuscitar. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Mateus capítulo 5, verso 7, diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Vamos de novo? Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão. Vamos começar a mexer com o seu irmão aí? Pergunta para ele, como é que anda a sua misericórdia? Está alta, está média, está baixa? Aleluia. Oh, glória. Fala a Deus mesmo. Irmãos, olhando para o contexto bíblico, quando nós pensamos nessa palavra misericórdia, nós sempre apontamos ela por uma direção que é ter o quê? Dó, né? Muitas vezes de alguém, é ter compaixão, né? Ou melhor, ou ter pena, na verdade, de alguém. No nosso vocabulário abrasileirado, a palavra misericórdia, ela tem essa conotação da gente olhar a dor de alguém, né? E muitas vezes a gente sentir essa pena da pessoa. Mas no contexto bíblico, se nós formos buscar o contexto, né, e a etimologia dessa palavra, nós temos uma direção totalmente diferente. Quando nós ouvimos Jesus falar sobre ter misericórdia, Jesus, irmãos, ele está retratando de uma palavra hebraica chamada reset. Parece aquela palavrinha quando a gente zera o computador, né? Um reset. Que significa, acima de tudo, benigno. Significa bondade. Mas, junto com essas duas palavras, a palavra misericórdia, ela vem acompanhada de expressão. Ela vem acompanhada também, irmãos, de a gente ter, deixa eu até marquei aqui, uma intensidade. Você ser intenso na sua benignidade, você ser intenso na sua bondade e ser também intenso, né, irmãos, na sua maneira de olhar para o próximo, para as situações na nossa vida. O que Jesus quis trazer com esta palavra, trazer o entendimento de cada um de nós, é que quando ele fala para nós termos misericórdia, não é propriamente ter dó, não é propriamente ter pena. Às vezes a gente olha um morador de rua, a gente olha e fala misericórdia. Olhamos uma catástrofe e falamos misericórdia. Mas na verdade o Senhor ele está falando sobre nós gerarmos, sobre nós expressarmos misericórdia na nossa vida. Ou seja, expressar e gerar um ato de bondade, mostrar o nosso lado bom. O próprio Jesus está dizendo que aquele que aplica, aquele que expressa o seu lado bom, ele vai automaticamente receber de Deus o quê? O lado bom de Deus. Aquilo que Deus tem de bom vai ser refletido na vida deles. Também, como nós lemos aqui, em Mateus 5, 7. Aqueles que tiverem misericórdia vão receber o quê? Misericórdia. Aqueles que expressar, aqueles que aplicar a sua vida a mostrar o seu lado bom, vai receber o lado bom de Deus. Pastor, Deus tem um lado mau? Deus não tem um lado mau, tudo nele é bom, amém? Tudo nele é bom. Não tem do que se duvidar. Até o juízo de Deus mostra o seu lado bom e o seu amor pela sua criação. Entendemos dentro do contexto que Jesus passa para nós que o ato de sacrificar, o ato de nós termos um sacrifício cultural, muitas vezes, na nossa vida,
ela deixa, irmãos, em nós a oportunidade de mostrar o nosso lado bom. Porque temos um relacionamento com Deus que a nossa adoração, a nossa vida de fé, a nossa vida, irmãos, de clamor a Ele, vida voltada para Ele, sempre vai estar, irmãos, condicionada àquilo que eu gostaria de ver nele e receber dele. E na verdade, Jesus está dizendo aqui para nós que a misericórdia, que o ato de ter, irmãos, esse lado bom em ação na minha vida, vai abrir muitas portas e vai me projetar de maneira diferente a viver uma vida cristã. Uma vida que expressa Cristo através de mim. Porque Deus, irmãos, Ele vai derramar na sociedade. Ele vai derramar na sua família. Ele vai derramar na sua igreja aquilo que primeiro Ele derrama em você. Deus, Ele faz de nós recipientes, vasos, que experimentamos o que Ele tem para que a gente possa fluir para a vida das pessoas. Então, se você recebe o amor de Cristo, qual que é a esperança de Deus? Que você derrame esse amor. Quando nós falamos de misericórdia, no Antigo Testamento nós temos 250 vezes a expressão misericórdia. No período que nós estamos agora, chamado período da graça, o termo misericórdia, ele também é reconhecido como graça. Indiretamente, quando nós falamos de misericórdia, nós falamos de quê? Nós falamos de uma bondade merecida de Deus na nossa vida. Aquele que mostra uma bondade sem esperar nada em troca, independente se o outro precisa receber, independente se a circunstância precisava o melhor de mim, está tranquilo, porque Deus vai recompensar essa pessoa. Deus vai agir na vida dessa pessoa. Misericórdia, aleluia, misericórdia, ela muitas vezes, irmãos, cobra de mim eu lutar contra a minha própria natureza. Olha só, chegou um homem, já conhecido na Bíblia como jovem rico. E ele fala para Jesus o quê? Bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar, a minha salvação, o reino dos céus? O que Jesus fala para ele? Me chama do quê? De bom? Me chama de bom? Bom é quem? É Deus. Bom é o Pai. Se a gente olhar essa palavra, nós vamos falar, nossa, mas Jesus foi meio sem educação do camarada. Acho que Jesus deu pega para lá nele, Mas não é. O que Jesus quis dizer para ele, que para alguém ser bom, ele não tem que ter, irmãos, uma fórmula. Ele não pode ter apenas uma expressão. Mas ele tem que ser um gerador de bondade através da sua vida. Porque se você não gerar bondade, se você não gerar através daquilo que você tem de bom dentro de você, você está com um problema na sua vida cristã. Você está com uma crise de identidade cristã. E a sua vida de conversão só é testificada a partir do momento em que você exercita a misericórdia através de você. A partir do momento em que você exercita a prática daquilo que você tem de bom dentro de você. Qual é o problema da nossa geração? Muitas vezes a gente quer provar pela nossa força que a gente é capaz de enfrentar certas adversidades. Sim ou não? Tem hora que... Bom, vamos ver. Você já fez essa expressão assim? Eu vou lá. Eu vou mostrar para ele quem que eu sou. Já fez isso? Essa pessoa vai me conhecer agora. Vou descer do salto. Só as mulheres, os homens não podem descer do salto, não. Fica feio. Aí vai ficar saltês. Não é isso? Por que nós temos esse tipo de reações? Porque, na verdade, nós estamos com a nossa misericórdia, ou o nosso lado bom, adormecido dentro de nós. E quando nós falamos desse lado bom em exercício, o Senhor espera, irmãos, 3 condições manifestadas através da nossa vida.
O Senhor ele nos dá aqui, irmãos, umas senhas para umas coisas muito loucas, que a gente vai aqui discorrer na palavra. Jesus estava dizendo, olha, você só vai encontrar a minha bondade se você der bondade. E muitas vezes, irmãos, essa bondade que a gente precisa dar vai confrontar, sabe com o quê? Com coisa ruim que nós somos. Com a natureza difícil que nós temos. Sim ou não? Tem hora, irmão, você não vai querer fazer, você vai ter que fazer. Tem hora que você não vai poder, você não quer liberar, mas você vai ter que liberar. Porque o bom, o teu lado bom tem que falar mais alto do que o teu lado ruim. Veja, olha o que o Senhor fala. Eu peguei algumas referências para nós. Zelinha, projeta aí. Vocês vão de Bíblia, galera. Vamos lá. Olha o que diz Oséias 6,6. Oséias 6,6. Pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Eu pus tema nessa mensagem, não pus não, né? Não falei não, né? Pode pôr aí como tema, muita transpiração, pouco resultado. Muita transpiração e pouco resultado. E vou te explicar por quê. As nossas faltas de misericórdia, muitas vezes, ela é compensada por cada um de nós com atos de sacrifício. Se a gente comete uma falha, uma ofensa, a gente corre, irmãos, muitas vezes a oferecer sacrifícios cultuais a Deus. Não, eu vou orar a Deus, vou ter que orar a Deus, para Deus fazer alguma coisa. E a gente faz aqueles propósitos infindáveis, que nem a gente consegue muitas vezes cumprir. Nós vemos nessa passagem de Oséias uma crise que havia em Israel. Depois do capítulo 6 você pode ler. O Senhor ele começa dizendo assim, eu abro a ferida, eu fecho a ferida. E ele vai discorrendo e ele fala assim, ele aponta o principal problema de Israel. Israel parou de me amar. Israel parou de me amar. E olha que ponto interessante. Quando nós paramos de amar a Deus, sabe qual é a primeira reação que nós temos? A gente para de mostrar o lado bom. Não é? A gente para de mostrar a bondade que está em nós. Se você tinha o hábito de ajudar alguém, você já vai falar, sabendo uma coisa, não vou ajudar mais não. Só acontece lá em casa. É assim. A gente começa a neutralizar aquilo que é bom dentro de nós. E começamos a parar de exercer o que é a misericórdia. Aí nós vamos o quê? Não, nós vamos começar a sacrificar. Aí você fala assim, não, eu vou no culto esse mês todo aqui para ver se eu mudo alguma coisa em mim, se eu consigo esquecer dessa ofensa que eu fiz. Ou muitas vezes Deus está lá na sua cabeça, ó, libera perdão, libera perdão, libera perdão, e você não libera o perdão. Vai lá, se conserta, você não se conserta. Você não muda a situação, você não muda a atitude. Ô, meu Pai. E aquela luta interior, e a misericórdia, irmãos, o lado bom da gente, ele vai sendo minado, e vai só sobrando, irmãos, aquela natureza ruim, que até o cachorro não tem nada a ver em casa, ele leva ainda o pato. Você vira e fala, esse cachorro está comendo ração demais. Você começa a passar fome. Não é? A gente começa a refletir em todo mundo, gente. E olha o que o Senhor disse. Não adianta eu fazer nada. Não adianta eu dar dízimo, não adianta eu vir na casa do Senhor, não adianta, irmãos, eu querer fazer festa na minha casa, não adianta eu querer fazer isso ou aquilo, se o meu lado bom está neutralizado dentro de mim, vai ser sacrifício de tolo. Porque o Senhor disse o quê? Eu quero misericórdia. Eu não quero sacrifício. Quando começa, irmãos, a se afastar de mim, o meu lado bom, que o Senhor ele nos convida através da nossa conversão a expressar, irmãos, só aquilo que é bom.
E Ele está aí na sua vida? Você pode dar um amém se Ele está aí? Então você não tem um bom, você tem o melhor que a vida pode te dar. Por que você anda com o coração duro ainda? Por que você anda em desamor ainda? Cristo está aí? Por que você anda tão birrento? Meu pai dizia assim, abaixa o cabresto, rapaz. Né? Quem já ouviu isso do pai e da mãe? Por que você anda tão cabrestudo? Seu cabeçudo. Né? A gente anda tupetudo, gente. Achando que é dono da razão. Achando que é dono de toda a situação. E ontem naquele velório eu dizia assim para todos que estavam lá, nós não controlamos nada. Se tiver que fazer, nós temos que fazer rápido. Porque para louvor do Senhor, essa igreja já não vai mais estar aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Esse lado bom não mostra, irmãos, característica que você tem práticas humanas boas. A gente fala assim, eu sou uma boa pessoa, eu pago minhas contas, eu paro para a velhinha no semáforo, né? Eu não chuto meu cachorro, eu não faço isso, não faço aquilo. E a gente acha que essas práticas nos caracterizam como bom. Mas isso não é mais do que obrigação nas nossas vidas, porque o Senhor não fez você para ser ruim. Se você está aqui hoje é porque o Senhor já te escolheu lá no ventre. Desde quando você começou a ser gerado, era no embrião. O Salmo 139 nos diz. O Senhor já olhava para você e fala, esse é meu, já é o meu escolhido, para que viva toda a minha bondade. Para que toda manhã a bondade de Deus se renove na sua vida. O Senhor está dizendo, tudo que tem de bom em mim é o que eu quero dar para você. O Senhor quer dispensar sua ira sobre a igreja? Sim ou não? Não. O Senhor não tem planos, nem projeto de derramar a ira dele sobre a igreja, o juízo dele sobre a igreja. O Senhor não tem esse projeto. O projeto de Deus para a igreja é que ela viva na plenitude do Senhor, experimente o que Ele tem de melhor dentro dele. Para a igreja Ele deu dons, para a igreja Ele deu revelação, para a igreja, irmãos, Ele deu os mistérios. Tudo aquilo que o mundo ímpio não consegue viver, você está destinado a viver ainda neste tempo. Não precisa esperar a eternidade. Não precisa, irmão, esperar a tribulação, nem grande tribulação. É hoje que Deus tem coisas boas para você. Mas para mim viver isso, eu tenho que também dar. Eu tenho, irmãos, que renovar o meu amor. Olha o que o Senhor diz. Que o propósito que Ele tem com a igreja, você quer romper esse ano de 2024? Quer voar mais alto com Deus, como foi o tema das nossas mensagens? Então beleza, bênção de Deus, mas você vai ter que crescer no conhecimento. Olha o que o Senhor diz aqui em Oséias 6,6, pois desejo misericórdia e não sacrifício. Deus não quer nenhum esforço teu. Fala comigo, Deus não quer nenhuma gota de suor minha. Sabe o que Deus quer? É lágrimas. É lágrimas. Deus quer espírito quebrantado. Deus quer choro. Está entendendo, gente? Se a gente se atribula com tantas funções, tanta coisa para fazer, e esquecemos que Deus só quer adoração. Ele quer que a nossa oração ela suma, irmãos, como incenso às suas narinas. E Ele traga aquilo que você entrega para Ele. E Ele diz aqui, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Como que eu posso renovar o meu amor? Conhecendo a Deus. Como que eu conheço uma pessoa? Me relacionando com ela. Sim ou não, gente? Vocês estão comigo? Diga amém. Dá um glória para encher a casa de alegria. Isso, aí sim. Olha aí. Eu conheço uma pessoa me relacionando. Para que eu tenha um exercício da misericórdia em mim, eu tenho que buscar, irmãos, esse relacionamento com Deus.
Como que eu me relaciono com Deus? É pela oração, é pelo clamor, é pela adoração. Deus nos dá um monte de meio que nós podemos buscar a sua face. Mas o que o Senhor quer não é apenas ter você como amigo, que Deus quer te trazer para o íntimo dele. Nós temos que crescer no conhecimento, porque se faltar conhecimento para a igreja ela esfria. Você para de amar. Você para de amar a tua família, você para de amar os seus amigos, você para de amar os seus irmãos, você para de amar a sua igreja, você para de amar os seus pastores e para de amar todo mundo. Todo mundo se torna o que é um nível comum para a sua vida. Sim ou não? Alguém já viu isso? Então, o conhecimento de Deus em nós são praticamente assim, 3 pontos, né? São 3 direcionamentos que nos levará a ter uma vida abundante com resultado. Primeiro, nós temos que crescer no conhecimento. Ter mais conhecimento. Pastor, mas é conhecer Bíblia? Diga comigo, não. Só uma irmã disse não. Né? Só para você, minha irmã. É crescer no conhecimento de Deus. É crescer no conhecimento de Deus. Tem muita gente conhecendo Bíblia de capa a capa. Tem muita gente que tem oração, irmãos, que parece uma oratória e uma pregação. Tem um monte de gente, irmãos, aleluia, que tem uma categoria para ser crente que dá até inveja. Mas se não tiver conhecimento de Deus, é lata vazia. É lata vazia. Não cresce, não experimenta amor, não derrama nada de Deus através da sua vida. Está entendendo? Conhecimento, digo-lhe, conhecimento de Deus. Não é da palavra apenas. Tem gente que lê um livro por semana, louvável seja, irmãos. Eu também gosto de ler, mas nada pode roubar o meu tempo de conhecer melhor ao meu Salvador. Irmão, saiu uma série nova. Nossa, eu corro lá e assisto. Tudo que fala de Deus eu atraio para mim. Eu vou trazendo. Aí eu vou limpando, porque nem tudo é bom. Tem coisa que é lixo. Né? Não dá. Ainda mais estranho aí da Record aí. Se não comer com cuidado, você come muita besteira ali, coisa errada. E é isso. Conhecimento de Deus renova essa misericórdia. Aí você não vai forçar para ter nada bom. Sabe por quê? Porque a presença de Deus em você vai ser tão intensa, vai ser tão preenchedora, que você vai ser bom naturalmente. Você vai ser bom naturalmente. Ser bom não é ser sim para tudo. Ser bom é você honrar aquele que é alvo da sua bondade. Amém? Olha o que diz também Lucas. Mateus 9,13. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifício. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus está dizendo que está cheio de gente que faz sacrifício cultual. Tem gente que dá um dízimo em briga. Já viu isso? Esse mesmo tem que dar dízimo, meu Deus. Ó Deus, eu não queria dar, mas eu vou dar para o Senhor não mandar um raio na minha cabeça. Vai lá, entrega. Senhor, eu não queria nessa oração, mas eu vou lá, porque senão o pastor Marcelo vai me ligar amanhã me perturbando. Pastora Marta não me dá paz. Não é? E assim é com célula, assim é os trabalhos, assim é o seu trabalho na igreja. Tudo que você não aplica o amor, você está deixando de viver a misericórdia e de receber a misericórdia de Deus. Tudo aquilo que você está colocando em ação, que não exerce a prática do seu lado bom, você está atraindo, infelizmente, um sacrifício de tolo para a sua vida. Um sacrifício que Deus não está vendo. Um sacrifício que não soma. Um sacrifício que só está trazendo choro para você e dor desnecessária. Mas quando eu estou praticando esse lado bom, Jesus disse aqui, eu não vim para justo.
Eu vim para aquele que precisa, eu vim para pecadores. Porque o justo, quem é justo? Ninguém é justo. Mas o justo, ele já acha, irmãos, que está tudo bem na sua vida espiritual, ele não precisa fazer nada. Mas o pecador não, todos os dias ele fala, Senhor, eu preciso renovar as suas misericórdias na minha vida. Essas declarações de misericórdia quero, sacrifício não. É Jesus dizendo, olha, tem coisas que é muito mais importante do que qualquer esforço que você faz para mim. Quando nós exercemos, sabe o que nós temos? Aleluia! Mais resultado e pouca transpiração. Tem gente, irmãos, que põe luta em tudo. Tudo. Qualquer coisa que vai dar na mão é luta. É uma intriga, é uma dificuldade, tem que pisar em casca de ovo. Já viu gente assim? Tem pessoas que são difíceis. Sabe por quê? Porque não sabe exercitar, irmãos, a misericórdia através da sua vida. Jesus está dizendo, olha, seja para o próximo bom. Seja para o próximo um praticante daquilo que tem de melhor dentro da sua vida. E Jesus disse, se você levar um tapa na face, o que nós temos que fazer? Se te convidar para andar uma milha, de duas. Agora, quem leva um tapa na cara, gostaria de dar outra? De modo algum. Né? Eu que sou meio preguiçoso para andar, se me chama para andar mais uma milha, eu vou falar, irmão, você está desviado, hein? Não é assim? Mas eu tenho que aplicar essa bondade nos propósitos que Deus tem dado na minha vida. Porque tem coisas que Deus vai apresentar para você, querido, que é para você gerar. E para você gerar, você tem que ir contra a sua vontade. Para você gerar, você tem que ir contra a razão que você tem na tua vida. Jesus falava para um grupo de pessoas naquela hora, que eles haviam tido o entendimento que ir no templo, apresentar dízimo, apresentar sacrifício, já era suficiente para limpar os seus pecados. Não, irmãos. Nenhuma presença tua na casa do Senhor, ela vai sobrepor o coração de alguém que exercita misericórdia. Quando você ama alguém, usando o seu lado bom, usando o que você tem de melhor, é a expressão daquilo que você tem de melhor dado para fora de você. A gente quer receber bondade das pessoas, não é? Todo mundo quer alguém bom na vida dele. Mas a pergunta que eu te faço, você é bom para o próximo? Você é aquilo que Cristo esperava que você fosse? É uma resposta para você dar lá no seu travesseiro. É para você pôr a sua cabeça e falar, Senhor, como anda a minha misericórdia? Aleluia. 1 Samuel, olha aí, quer ver? 1 Samuel, capítulo 15, 22. O Senhor havia dito para Saul, Saul, você vai enfrentar os amalequitas, eu quero que você dizima tudo. Mata homens, mulheres, velhos, criança, os bichos. Não é para pegar nada. E é aqui que muitos pegam e falam assim, não, mas o Senhor, Deus era um genocida, né? Não, porque Deus estava no processo de limpeza da terra, estava tirando tudo que era impuro. E era necessário que Saul fizesse isso. Mas Saul, com medo do povo, ele permitiu que o povo pegasse o quê? O gado, os boi, as vacas, né? As ovelhas boas, todas aquelas que estavam gordinhas, saradas, que ia dar um bom churrasco. E o contexto que ele faz é o que? Ele pega aquilo e leva, irmãos, para sacrifício. E ainda ele salva a vida do rei. Ele não mata o rei que Deus havia dado. O Senhor diz o que para ele? Olha uma coisa que não pode faltar na nossa vida como cristão. Para que eu tenha abundância, irmãos, e viva resultados. O Senhor disse para Saul, através de Samuel, você deveria ter matado o rei e devia ter matado todos os animais, as pessoas, tudo. E você poupou. Deus rejeitou, irmãos. Deus rejeitou o reino de Saul.
Um rei perdeu a sua posição. Por quê? Porque ele apresentou um sacrifício a Deus com animais que não era para apresentar. Deus ensina um princípio aqui. Quem não recebe nada que seja puro diante dos seus olhos. Entendemos aqui nessa palavra que o Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Ele diz, melhor é obedecer do que vocês apresentar sacrifício. Quer ter vitória, irmãos, em 2024? Quer voar mais alto que o Senhor? Quer ir para níveis diferentes? Então aprenda a obedecer à voz de Deus, os seus mandamentos e as suas diretrizes para a sua vida. Aprenda a andar na direção que Deus tem te colocado. Deus muitas vezes fala para nós, não toca, a gente vai e toca. Não põe a mão, a gente vai e põe a mão. Deus fala, vai para a direita, a gente vai para a esquerda. E tem hora que Deus vai falar para nós assim, ó, vai para Nínive. E a gente vai querer ir para outro lugar. Deus muitas vezes vai direcionar a sua vida a lugares de guerra, a lugares de dificuldade, a lugares de escassez. Não para que você viva a circunstância daquele ambiente, mas é para mostrar para você que quando você chegar lá, tudo vai se transformar. Tudo pode mudar. Sabe por quê? Porque você é porta-voz da bênção do Senhor. Deus falou para Abraão, Abraão, se é tu uma bênção. O Senhor coloca os seus tesouros em vasos de barro. Você é vaso de barro. Você foi feito do pó da terra. Você foi criado, é feitura, a Bíblia fala que você é feitura das mãos do Senhor. E o que nós precisamos aprender é que nós em 2024 só vamos conseguir voar alto, vamos viver propósitos maiores com Deus, se a gente aprender, irmãos, a exercitar o nosso lado bom, a expressar aquilo que nós temos de melhor. Se de repente, irmãos, lá naquele lugar que você está implantado, se você tem hábito, irmãos, de ser alguém que é antibíblico, é anti, irmãos, do ensinamento do Senhor, muda a tua história a partir de hoje. Porque eu vou dizer uma coisa, o voo vai ser alto. As coisas vão se transformar. E muita coisa vai começar a ter outra direção. Às vezes a gente acha que muita transpiração vai resolver. E o Senhor fala, é só misericórdia que muda tudo isso. Aprenda a dar o que você tem de melhor em você mesmo. Aquele jovem rico, quando chega em Jesus, fala, mestre, bom mestre. Jesus fala, eu? Você me chama de bom? Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não sou uma forma. Eu não sou uma receita. Eu sou a própria bondade. Ele é, ele não tem. Está entendendo, irmão? Jesus, ele é, ele não tem. E o que ele espera de você e de mim é isso. É que você não tenha, mas que você seja a expressão do que é de melhor de Deus em você. Eu vou dizer para você, tem hora que eu tenho vergonha de encontrar crente. Tem hora que dá, pelo testemunho que você vê, pelas roupas que veste, pelos escândalos que dá. Tem hora que eu tenho vergonha de encontrar certos crentes. Porque está dando uma expressão de coisas tão ruins através da sua vida, que você não consegue enxergar nem um pouquinho de Deus dentro dela. Um comportamento extremamente reprovável diante dos olhos do Senhor. E tem uma coisa, irmãos, o tempo muda, os anos vêm, gerações são trocadas, mas aquilo que Deus pede não mudará, porque a palavra dele não muda. Não muda. Que Deus cobrou da igreja no passado, cobra no presente e vai cobrar no futuro. É retidão, irmãos, é cuidado. Olha o apóstolo Paulo falando com Timóteo, Timóteo, quando for repreender jovens, velhos, olhe para a sua conduta. O que é a conduta? O testemunho. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. O testemunho ainda vale, igreja? Amém? O testemunho ainda fala mais alto? Como está o seu testemunho?
Como está o seu comportamento? Porque ser crente dentro da igreja é fácil. Chegar aqui, irmão, sentado, orar, levantar as mãos, pular, falar língua estranha, não é difícil. Mas eu quero saber quando você está na roda. Quando você está no meio daqueles que não professam o mesmo Deus que você. O que você está oferecendo ali? O que você tem de melhor? Ou Deus ele tem que virar a sua face como ele fez com Israel? Ele virava a sua face para não ver os pecados de Israel. Já parou para pensar nisso, gente? Como está a sua misericórdia? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Aleluia. Esse novo horário a gente fica meio perdido, né? Essa semana eu entrei num propósito de jejum, oração. E eu falava com o Espírito Santo, no primeiro dia do ano, eu falei, Espírito Santo, qual é a mesma direção que o Senhor quer que eu ore? O Espírito Santo falou assim para mim, liberte-se de você mesmo. Eu falei, uau, porrada. Livre-se de você mesmo. Sabe aquele hino, Mário, que fala assim, liberta-me de mim. Consegue tirar ele aí? E esse hino nasceu na hora, assim, na minha mente. Assim. Acho que eu comentei com o Vinícius. Tem com você? Aqui que não me deixa mentir. Irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa, foi uma experiência tão boa essa semana. Foi tantos desafios emocionais, tanta seta que vem, tudo quanto é lado, e não assentou nenhuma no meu coração. Talvez a sua oração tenha que ser essa também. Senhor, me liberta de mim. Quem é o seu maior inimigo? É tu mesmo. Talvez o seu interior está dizendo para você assim, não mexe na sua vida não, continua do jeito que está bom demais. Deus está falando, se posicione que eu quero fazer mais na sua vida. De repente o Espírito Santo está falando para você assim, cara, melhora, seja uma pessoa boa. E você fica se escondendo, fazendo de escudo essa dureza do teu coração. Sua maneira ríspida de falar. Desculpa falar, mas até a falta de educação mesmo. Tem gente que tem falta de educação. E a gente tem que ser treinado a mudar isso. O apóstolo Paulo fala que o campeão chega no final é aquele que treina. Sua vida espiritual tem que ser treinada. Ela tem que ser exercitada dia após dia a viver aquilo que Deus tem falado para você viver. Para que o melhor de você flua. Sabe quando você entende que o melhor de você saiu? É quando você não tem a noção daquilo que você fez e você vê que saiu um fruto bom de você. Jesus caminhava. Veio uma mulher, sangrava 12 anos, tocou nele. Ele falou, de mim saiu. Sabe aquele negócio que você vai para caramba, saiu alguma coisa de mim aqui que eu nem esperava? Você está no processo. É quando você está com um culto desse, você vai lá, abraça uma pessoa e fala, ó, Jesus te ama. É quando do nada você pega o telefone e vai ligar para fulano. Liga para fulano e fala, só liguei para dizer, oi para você, que eu sou isso. Eu vivo essas coisas doidas na sua vida. É a misericórdia que está em exercício dentro de você. É o que Jesus quer. Jesus, ele quer misericórdia. Vamos agora de um exercício dessas coisas boas que você tem que talvez no joguinho. Isso. Você está no primeiro ano, 2024.
Você tem o ano todo para vivenciar essas maravilhas do Senhor. Você tem uma vida toda pela frente ainda para vivenciar isso do Senhor. Talvez hoje é um dia de você dizer basta dos sacrifícios, dizer sim para a misericórdia. Não vou te morrer para o Evangelho, Senhor. Ministra para nós. Sua cabeça. E sorri, Senhor. Deixa eu trabalhar em minha cabeça.